Olá, boa noite. Estou adicionando aqui a doutora Renata. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Olá, doutora Renata. estou te ouvindo. Boa noite. Boa noite, doutora, tudo bom? Tudo bem. Nós vamos iniciar então agora a live, né? A prática do direito sistêmico na Justiça do Trabalho, contar um pouco também de algumas experiências que a doutora Renata tem tido na TRT da 14ª Região aqui no estado. E eu vou fazer só uma breve introdução para vocês que estão entrando. É um prazer estar aqui podendo compartilhar de um assunto que é tão motivante, tanto para mim como para a doutora Renata. Eu, Uhum. particularmente, amo poder falar sobre esse tema. Acredito que a doutora Renata também. E Sim. só falar assim que o direito sistêmico, gente, não é um ramo do direito. A gente acredita que é uma evolução de um olhar sobre o direito que a gente já conhece, o Uhum. direito tradicional. E o direito Uhum. sistêmico, a base do direito sistêmico, que foi criada por um juiz baiano chamado Samir Storch, são as leis sistêmicas, que não são leis positivadas, mas são leis universais. E essas três leis sistêmicas, elas são a hierarquia, ou ordem, que vocês podem chamar, o pertencimento, o equilíbrio do dar e receber. E o que significa isso? O Bert Helling começou a perceber que em torno dos sistemas em que nós interagimos, existiam essas leis que impulsionava, que impactava os relacionamentos, a interação entre as pessoas, e começou a expandir esse conhecimento, e em que ele fala que, por exemplo, quando eu falo lei sistêmica da ordem e da hierarquia, o que quer dizer? Significa que nós precisamos respeitar os que vieram antes. Sim. Então, qualquer sistema que vocês entram, o que eu quero dizer com sistema, né? Todo lugar que eu entro é um sistema. Se eu estou na minha casa, é um sistema. Se eu entro no meu trabalho, é um sistema. Se eu entro na casa de uma amiga minha ou numa loja, é um sistema. A gente está o tempo todo interagindo em sistema. E todo sistema tem suas leis. E Sim. baseado nas relações humanas, né, existem leis também que precisam ser respeitadas, que precisam ser seguidas. Então, no caso da ordem, quando você entra no sistema, é muito importante você saber o seu lugar nesse sistema, né? Então, no sistema judiciário, por exemplo, né? É muito importante você saber qual é o seu lugar ali. Você é juiz, você é advogado, você é uma parte. Isso é muito importante, porque às vezes você pode estar assim, você pode estar dizendo, né, que está se colocando como um advogado ou um juiz, mas inconscientemente você pode estar se posicionando como um pai daquele cliente, ou então É um aliado, né? ou assumindo aquela causa como se fosse sua. Sim. Então é muito Sim. importante toda hora estar trazendo essa consciência, ou pessoas que só advogado, ou eu sou aqui só juíza, ou sou aqui só funcionário, né, o trabalhador, ou a Uhum. empresa, no caso da justiça laboral. Então é muito importante a gente olhar e respeitar o seu lugar e a hierarquia, né? Todo Sim. sistema existem os que vieram antes. Por exemplo, na família, quem veio antes? Quem entrou junto no sistema? Os pais. Então, existe diferença entre pai e mãe? Não, eles entraram junto no sistema. Então, eles têm a mesma hierarquia. Depois, tem o primeiro filho, o segundo filho, e assim vai. Numa empresa, por Sim. exemplo, existe acima do empresário, do dono da empresa, existe a empresa. Depois, o Uhum. empresário, que é o dono, o proprietário. Depois, tem geralmente um gerente, um funcionário. Então, assim, tudo tem uma hierarquia. A gente precisa respeitar. Sempre isso para não Sim. causar uma desordem. A segunda lei é a lei do pertencimento, que Bert Helling diz que ninguém pode ser rejeitado ou excluído. Então, é muito importante, em todos os ambientes que nós estivermos, a gente observar se a gente está com algum sentimento de exclusão ou se a gente está excluindo ou rejeitando alguém. Porque aquela Sim. pessoa, por mais que ela, você pode achar, fulano, esse meu primo é chato, esse meu irmão é isso, ou fulano fazer algum comentário, Julgamento, né? um julgamento.
sempre observa que aquela pessoa, independente do que ela faça, independente do que ela seja, ela tem o mesmo direito que você tem de pertencer àquele sistema. Então, Sim. para você não causar uma desordem, um transtorno para as tuas relações naquele sistema que você e essa pessoa está compartilhando, é muito importante você olhar para isso. Se você não está, às Uhum. vezes, até inconscientemente enviando uma vibração, uma energia de exclusão. Porque o Sim. que a gente emana para o outro não tem jeito. A gente Sim. impacta também nós, né? Como nós Uhum. vivenciamos em sistemas, então estamos toda hora interagindo um com o outro, o que um faz impacta no outro, não tem jeito. É como se a gente Sim. tivesse unidos a elásticos, né? Quando eu puxo para cá, o outro sente. Então, às vezes, até a gente reclama da conduta do outro e não olha o que, que eu também estou fazendo para impactar na conduta do outro, porque tudo é relacional, Sim. né? O É. jeito que eu sou com a doutora Renata, eu não sou a mesma Uhum. Gisele com a doutora Renata, assim como eu sou com a Caterine Castro, com o Luciano, com a minha mãe, né? Então, Uhum. tudo depende da relação. Aqui só honrando, né, o presidente da comissão, a esposa dele. Sim. Gratidão por estarmos aqui, pelo convite. E assim são todas as relações. A terceira lei é o equilíbrio do dar e receber, que é muito importante a gente olhar se as nossas relações estão sendo recíprocas, se estão sendo equivalentes. Precisa Uhum. ser no dar e receber, que eu quero dizer. Por exemplo, Uhum. a mesma forma que eu me dou a uma relação, o outro tem que agir igual, na mesma medida? Não, não precisa ser igual, mas tem que ser Uhum. equivalentes. Porque Uhum. quando começa um dar muito ou um receber muito, começam a se posicionar como não como duas pessoas que partilham, né, de uma relação, mas ficam parecendo, às vezes até inconscientemente, um credor e um devedor. E É geralmente verdade. quando você se posiciona como um credor e um devedor, como que fica essa relação, né? Então, o Bert Hellinger, ele fala que quando começa, se você não equilibrar suas relações, com exceção do pais e filhos, porque a gente nunca vai poder equilibrar o que nossos pais nos deram, porque eles nos deram a vida. Então, a melhor forma da gente retribuir e tentar e equilibrar o que nós recebemos dos nossos pais é ser um bom cidadão, é ser um bom pai, uma boa mãe e ser grato, né? Grato por tudo que Sim. recebeu pela vida, independente de É. como foi o seu contexto de vida. E Uhum. então é muito importante vocês olharem para isso, porque quando começa esse desequilíbrio nas outras relações, com exceção dos professores, seus alunos e pais e filhos, vocês começam, quando começa a ter um desequilíbrio muito desproporcional, como eu disse para vocês, um dos dois começa a se sentir pesado na relação e começa a querer sair. E por incrível que pareça, geralmente quem se sente pior mesmo na relação e quer realmente abandonar a relação, geralmente é o que recebe mais. E aí Verdade. começam a buscar as compensações, né, dos relacionamentos. Uhum. Às vezes busca uma traição, né, ou então abandonar mesmo a relação. E É. assim é na justiça também, né? Quando um empregado também busca os seus direitos, ele muitas vezes ele está querendo equilibrar o dar e receber, né? Ele ofereceu aquele serviço, ele quer os direitos dele. Então a gente vê isso em todas as Uhum. relações, familiares, organizacionais, no judiciário. E aí eu queria pedir agora, depois dessa breve explicação sobre as leis sistêmicas, que é a ordem ou hierarquia, pertencimento ou equilíbrio da RCB, eu queria pedir para a Uhum. doutora Renata falar um pouco como que ela vê essas leis na Justiça do Trabalho, no TRT da 14ª Região, na prática, que é o mais importante. Obrigada, doutora Gisele. Primeiro eu quero agradecer ao Luciano Trindade, a Caterine Castro e toda a Comissão de Direito Sistêmico, representada aqui pela doutora Gisele Chaves. Essa comissão que iniciou o ano passado aqui no Acre e foi um passo incrível para esse olhar do direito ser expandido aqui no Norte também, né? Eu sou entusiasta do direito sistêmico
e torci muito para que essa comissão tivesse o êxito que está tendo, né? Então, eu quero agradecer. É uma alegria realmente participar. E tomando o gancho do que a doutora Gisele explicou tão bem quanto às leis sistêmicas, e trazendo essas explicações aí com base em alguns tipos de exemplos para a área trabalhista, eu pensei em alguns casos práticos para ilustrar mesmo e trazer essa percepção de como as leis, essas leis sistêmicas, elas estão o tempo todo atuando em todos os sistemas. Então, para trazer esse olhar para o direito, né, como o Sami fez na área de família e também na área penal, agora eu vou tentar ilustrar um pouquinho do que eu vejo aqui com alguns exemplos nossos, né? Aqui dos processos que nós enfrentamos aqui no Acre, né? E para ilustrar o pertencimento, teve um caso muito bacana aqui, que, na verdade, o empregado, ele estava pedindo um dano moral, que é aquele dano moral que a pessoa tenta explicar de todas as formas o que causou a dor, e normalmente é alguma coisa assim, algum tipo de rompimento no pacto, algum tipo de conversa mais atravessada entre o patrão e o empregado, ou uma comunicação que não é bem colocada, e isso gera um impacto e uma sensação de descrédito e de desmerecimento. E no decorrer da audiência conversando, eu via que o dono da empresa, ele queria muito ressarcir esse dano moral. Isso era o que faltava para a realização de um acordo. Isso já tem uns 3 anos. E era o que faltava. E aí sim, eu não conhecia direito sistêmico nesse período. E conversando com o reclamante, eu acabei sugerindo que a gente fizesse uma conversa apartada para tentar entender o que realmente estava passando com ele. E o que ele deixou claro foi que o que mais o incomodava não era o valor que estava sendo oferecido, e sim o fato do tempo que ele se dedicou àquela empresa, a energia que ele dispensou para aquele trabalho, toda a carga emocional depositada numa camisa que ele vestiu daquele lugar que ele trabalhava. E aí, quando nós voltamos à sala, eu também conversei com a outra parte também disse que admirava muito o trabalho do reclamante, que sempre nutria gratidão pelo serviço prestado, mas nenhum deles tinha dito isso um para o outro. E no momento em que eles sentaram novamente, nós conversamos, e aí eu pontuei essas situações, eu falei, olha, eu acho que nenhum dinheiro no mundo, nenhum valor, por mais exorbitante que seja, vai conseguir trazer para o peito do senhor o que o senhor tanto almeja. Mas eu acho que ouvir do seu patrão o que ele acha do seu trabalho, talvez preencha esse espaço. E aí o proprietário começou a falar coisas muito boas, que inclusive faria uma carta de recomendação e tal. E o empregado se sentiu reconhecido. E quando ele se sentiu reconhecido, ele também se sentiu pertencente àquele sistema, porque ele fazia parte daquele sistema. Mas quando ele saiu, né, por questões de contrato, quando ele saiu, ele sentiu que o tempo que ele estava lá é como se ele não pertencesse, porque ele não se via reconhecido. E aí, quando ele percebeu esse reconhecimento e se sentiu pertencente, o acordo fluiu. E fluiu porque eles formalizaram. E eles mantiveram uma relação saudável depois disso. Então, foi um exemplo que me marcou. Eu não tinha ainda conhecimento sistêmico, mas claramente houve um reconhecimento de pertencimento e que, na hora, o efeito foi visível, né? Na posição das partes, como eles se sentiram relaxados, como eles ficaram mais tranquilos, né? Que a questão financeira mesmo foi só para definir aí qual que era o valor, mas já não fazia mais tanta diferença, né? E foi muito bacana. E depois, quando eu comecei a estudar direito sistêmico, eu lembrei desse caso. Falei, ó, tá vendo? Né? Às vezes a gente nem conhece, mas já está lidando com as leis sistêmicas, né?
E um outro caso, mas aí mais para a questão do equilíbrio, vai bem na direção que a Gisele deu o exemplo, que às vezes nas relações trabalhistas, o que o empregado procura é restabelecer um equilíbrio que aparentemente ficou violado, né? E teve um caso muito interessante, esse eu já estava no Sejusc. Vocês veem que eu não posso falar quem é, tá, gente? Eu só conto mais ou menos o que aconteceu. E nesse caso do equilíbrio, que eu já estava lá no Sejusc. Quem não sabe o que é Sejusc, é um centro de conciliação. A Justiça do Trabalho, ela possui um centro de conciliação onde os processos passam, e normalmente é a primeira audiência desses processos antes de seguir para a instrução nas varas. E nessa situação, foi uma daquelas que todo mundo meio que se sente envolvido, porque toca um pouco aquele senso de justiça. Por quê? A reclamação, quando você lia o texto da reclamação trabalhista, ela pedia vínculo de emprego. E era de um caseiro que estava pedindo vínculo. Isso é muito comum, né? Isso é muito comum mesmo. Quem trabalha na área trabalhista sabe que isso acontece direto, as ações de vínculo de emprego são muito comuns. Mas nesse caso, ele pedia tudo e mais um pouco, e realmente era possível perceber o quanto existiam sentimentos naquilo que estava sendo dito. Era um caso típico que a lide era realmente só a pontinha do iceberg. Tinha muita coisa por debaixo daquilo que estava escrito no texto. E quando a gente leu a contestação, o que veio foi uma outra realidade também cheia de sentimentos. Resumindo a história, uma fazenda conhecia o reclamante já de longa data, de outros tempos e de outro estado, soube que o reclamante teve um problema com o trabalho, ficou desempregado, ele tinha família, o convidou para vir para o Acre, e nesse convite ele colocou, né, no que ele doou, na doação dele, ele colocou uma casa para ficar como caseiro, um espaço do terreno para começar a plantar e viver do passe, emprego para a esposa como diarista na casa principal da fazenda e também um valor mensal para ajudar o início, fora toda a prestação de serviço ou prestação alimentícia para auxiliar os primeiros meses, enfim. Quando isso durou, essa relação durou pouquíssimo tempo antes da ação. Tipo, isso aconteceu 2 meses antes e depois já foi ajuizada a ação. E era possível ver a indignação do dono da fazenda, que dizia, mas eu já dei tanta coisa. Eu dei isso, eu dei aquilo, dei aquele outro, dei aquele outro, dei aquele outro, né? Deu tudo, deu tudo. E nessa intenção de ajuda, achatou a outra parte. E a outra parte, que tinha tudo, se sentia sem dignidade. E o que lhe daria dignidade seria o reconhecimento do emprego, com assinatura na carteira e essa sensação de cidadania, né? E aí também depois, futuramente, eles também tabularam um acordo, mas até a doutora Cracileide falou, existe amizade nessas ações, existe muito, ainda mais nessas ações, né, domésticas, elas envolvem, né, são trabalhadores que se envolvem na vida dos prestadores, né, para quem prestam serviço. E depois de um tempo, eles realmente entabularam um acordo, depois de muita conversa, depois de tentar fazer um entender a realidade do outro. Mas eles não reconheceram, ao final, o vínculo de emprego, que de fato, naquela situação não havia, né? Eles reconheceram um valor para que fizessem um acordo, porque também tinham um pedido de dano moral, mas não havia emprego. Né? Não haviam todos os elementos, até porque não se prestava emprego para o outro, estava utilizando da terra até para o próprio sustento. E nesse caso, a questão do desequilíbrio, ela ficou gritante. Gritante. E foi muito interessante de ver isso se reconstruindo entre eles, a ponto de um entender que realmente a doação era exagerada.
e só tinha de um lado, então ficou muito desproporcional, né? Não sei dizer se hoje essa relação persiste ou se hoje essa relação está equilibrada, mas é um exemplo que, quando eu falo em desequilíbrio, me vem à mente na área trabalhista, né? E não é isolado. Com certeza, muita gente conhece casos semelhantes, por exemplo, como a doutora trouxe o exemplo da relação doméstica, de pessoas que às vezes dão tudo, né, para o seu trabalhador doméstico, oferecem tudo mais um pouco, e acontece alguma situação que quebra aquele vínculo de uma maneira que aquele que está doando não entende o que aconteceu, mas o outro sai da relação, né? Que é o que normalmente acontece com esse tipo de desequilíbrio, né? Que a doutora Gisele trouxe tão bem um exemplo. E eu separei mais um terceiro exemplo. Eu não sei o tempo, estou tentando não me prolongar muito, tá? Ótimo. Teve também um caso, e aí a gente fala um pouco de equilíbrio, mas também de ordem, de hierarquia. Um caso que, para mim, não foi comum. Também foi muito antes de eu conhecer o direito sistêmico. Foi logo no início da minha magistratura, eu ainda atuava lá em Cacoal. E foi um caso que a reclamante, ela estava em jus postulante, não tinha advogado. E a outra parte, né, que era o dono da empresa, tinha advogado, tinha escritório, compareceram para a audiência inaugural na época. E a tese, quando eu li a tese da defesa e que eu dei uma passada de olho no processo, eu vi, ixi, esse vai ser fácil, porque esse aqui não tem o que fazer, tem prescrição, está prescrito. Não tem o que discutir, né? Foi o que eu pensei. Mas começamos a audiência e toda a solenidade e tal. E o advogado, no que ele entrou, foi a primeira coisa que ele falou: ó, doutora, tem aí uma prejudicial de mérito e todo o termo técnico para explicar que o processo, né, nasceu morto, coitadinho. Não tinha para onde ir, né? Já havia a prescrição do direito da reclamante. Ela não entendeu nada, ela não estava entendendo, né? Então a gente foi tentando explicar, até para ela não ter uma grande surpresa e uma insatisfação ainda maior. Mas, para nossa surpresa, o dono da empresa falou assim: não, eu quero pagar o que ela está pedindo. Mas ela não tem direito a tudo que ela está pedindo. Ela tem direito a X, Y e Z e eu estou disposta a pagar X, Y e Z. O advogado deu um pulo, eu arregalei o olho desse tamanho. Falei: não, o senhor não precisa. Né? Na minha ingenuidade de querer achar que o direito escrito ia ser mais aplicável do que a própria vontade das partes. Mas, enfim. Aí, o advogado se assustou e o advogado ficou extremamente contrariado, mas a gente foi dando espaço para que as partes conversassem. E foi possível verificar que realmente ele sentia que devia alguma coisa. Independente da lei dizer quanto tempo ela teria para discutir isso judicialmente. Eu estava ali diante de uma obrigação praticamente natural. E aí ele quis fazer o acordo. O advogado pediu, inclusive, para falar com ele fora da audiência, mas retornaram e ele estava inflexível. Fizeram o acordo e vida que seguiu. Para mim, lição que ficou, né? Porque eu aprendi aqui a própria questão do equilíbrio e da ordem, que se aquela pessoa ainda se sentia devedora da outra, ela precisava deixar essa situação em equilíbrio. E pagando aquilo que ele entendia justo, e que foi justo para quem recebeu, eles não ficaram discutindo muito. Isso foi a parte mais fácil de se resolver, o diálogo entre eles. Quem estava impedindo o diálogo entre eles era a magistrada e a advogada. E quando eles conseguiram entrar em acordo, foi possível ver tanto essa questão do equilíbrio, quanto a própria questão da ordem da hierarquia, né? Ali a hierarquia não era da lei. A hierarquia era da empresa, para o dono da empresa, para o funcionário. E ele restabeleceu essa hierarquia, porque ele não deixou valer algo de fora, né? Algo de fora daquele sistema, que seria a própria lei que fala da prescrição. Então, saiu satisfeita, a doutora Rosa. Ela foi mais feliz ainda, né? Porque ela chegou com a triste notícia que não teria direito a nada e acabou formulando um acordo que era extremamente, né, dentro daquilo que ela almejava na justiça. Então, só para pontuar com esses exemplos e desenhar um pouco, né, as leis para que a gente tenha
essa visão que elas estão atuando o tempo todo e que o processo também é um sistema, que eu lembrei desses casos e queria trazer para compartilhar com vocês e lembrar que o Bert Hellinger, ele também fala das ordens da ajuda e nós, operadores de direito, juízes, advogados, promotores, todos nós, operadores de direito, normalmente vestimos a capa dos protetores, dos ajudadores, daqueles que vão salvar o mundo, né? E a nossa postura dentro desse olhar das ordens da ajuda, ela deve ser limitada àquilo que nos cabe no nosso lugar. Ou seja, a gente ajuda quando a gente realmente está no nosso lugar, né? E quando eu me coloquei no lugar como juíza de analisar o que as partes estavam dizendo, aí eu pude ajudar naquele caso da prescrição, por exemplo. E sem que a gente nos envolva nos emaranhados das partes e também dando para a parte aquilo que nós podemos, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. E também não adianta a gente querer dar para a parte mais do que ela pode receber. Porque assim nós estamos chamando todos para suas responsabilidades e saber o seu lugar é o primeiro passo para começar uma ajuda efetiva. Então, isso seria o olhar que eu queria trazer com os exemplos aqui. E até queria ver com a doutora, se a doutora Gisele quer contribuir com algo desse olhar das ordens da ajuda do Bert Hellinger. Hoje até a gente falou um pouco sobre isso, né? Que também, assim, uma coisa que eu aprendi, que foi um grande aprendizado para a minha vida, sabe? Nossa, como esse conhecimento, ele me tirou de muitas outras situações complicadas que eu poderia ter na minha vida depois, né? Que eu absorvi integralmente, que só ajude quem te pede ajuda, porque nós seres humanos, a gente, com esse amor, né, com essa solidariedade que a gente tem, com compaixão, muitas vezes a gente vê a pessoa no conflito e a primeira coisa que a gente faz é querer puxar aquela pessoa, tirar a pessoa do conflito. E muitas vezes Sim. a pessoa, ela não tem nem consciência que ela está no conflito, como a gente pode ver nos casos de violência doméstica, né, brigas de casais. Uhum. Então é muito importante a gente primeiro dar esse momento, dar esse espaço para a pessoa, o momento dela, de ela despertar e tomar consciência do conflito e do perigo, né, da situação problemática que ela se encontra, e a partir do momento que ela toma consciência, ela pedir ajuda. Porque quando a gente faz isso, quando a gente entra no campo da pessoa e quer resolver a vida da pessoa sem a pessoa tomar consciência e pedir ajuda, muitas vezes a gente se coloca num lugar que não é nosso. Muitas vezes a gente se coloca no lugar de mãe, de irmã mais velha, de salvadora. E quando a gente se coloca nesses posicionamentos que não são nossos, a gente pode estar sendo arrogante. E quando a gente faz isso, é como se a gente estivesse tirando a força daquela pessoa, a dignidade daquela pessoa, né? Exato. Então, quando a gente vai ajudar, é muito importante. Qualquer pessoa, qualquer situação, pode ser um amigo, pode ser na área da justiça, qualquer área. Quando a gente for ajudar, a gente, sempre no nosso lugar, claro, mas sempre também sem intenção, sem expectativa, sem pena e sem amor também, porque quando eu falo sem pena, é porque quando eu vou ajudar o outro porque eu acho, ai, coitado do outro, que tô com pena do outro, eu tô me colocando como se eu fosse maior que o outro. E eu não tô reconhecendo a força que aquela pessoa tem de assumir o destino dela, né? E quando eu falo sem amor, é porque, por exemplo, se eu me coloco num posicionamento de terapeuta, de consteladora ou de advogada, que são minhas duas profissões, tanto qualquer uma das duas, se eu começar a olhar para o meu cliente com amor, e logo depois do atendimento ficar, oi, como você tá? Como você ficou depois do atendimento? Eu crio, assim, eu posso entrar assumo um risco muito grande de também estar me posicionando num lugar que não é meu. Então, esse distanciamento, cada um no seu lugar, e você fazer o que você realmente pode dar,
né? E dentro do que a pessoa pediu, do que a pessoa realmente necessita, esse equilíbrio, né? Realmente é muito importante esse olhar. Exatamente. Até o doutor Luciano fez uma frase aqui que é exatamente isso. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu perdi. Peraí. Tá aqui, o conflito a serviço de revelar, não? É, exato. Exatamente. Cadê aqui? Eu não tô lendo. Deixa eu achar. Aqui, ó. O conflito a serviço de revelar o que precisa ser reconhecido, né? Aquilo que precisa de fato ser revelado. E mais, quando algo se mostra, a gente tem que entender também que toda pessoa, todo ser humano, possui dentro de si a força necessária para resolver os seus problemas, né? Cada um pode, esse é até um serviço de empoderar as partes nesse sentido. Elas podem sim localizar a solução dos seus problemas dentro de si. Elas têm essa possibilidade e essa força. E tratá-las como meramente vítimas ou rotulá-las como opressores, retira essa força delas, né? E aí a gente está saindo realmente do nosso papel, né? Que nosso papel é o de contribuir para que eles consigam achar uma solução, sempre que possível, por eles mesmos. Tem casos que, de fato, não é possível. Alguns casos são meramente de direito, por exemplo, né? E aí é a questão da lei que será aplicada. Mas aí o juiz, na posição dele de juiz, e aplica a lei. O advogado, na posição dele, de pedir aquilo que realmente é direito da parte. Sem que a gente crie laços ou alianças ou junte nossas crenças para determinada lado ou polarização, né? Realmente é deixar que as partes encontrem dentro de si essa força e resolvam os seus conflitos. Todos nós temos conflitos de inúmeras naturezas, né? A jurídica é mais uma, mas às vezes aquilo que chegou no judiciário já começou muito tempo antes em outros níveis de relações, né? E as partes, elas sempre terão a força dentro de si para solucionar os seus problemas. Assim, eu gosto muito de pontuar isso, que eu sou a favor realmente do empoderamento das partes e de tornar o papel do operador de direito, seja ele advogado, juiz, qual for o papel, mais leve. Porque quando a gente está no nosso lugar, a nossa função ela se torna muito mais leve. Às vezes, o peso que a gente leva nas costas não é nem nosso, é o peso que a gente assumiu de conflitos de outros. E nem percebe, porque a gente já faz isso meio que de uma maneira cega numa dinâmica que nós aprendemos, né? Então, por isso que é legal falar do direito sistêmico, porque ele vai nos despertar esse olhar. E, às vezes, vai nos ajudar a voltar para o nosso lugar, que já é muita coisa. Já é muitíssima coisa. Só da gente atuar no nosso lugar, a gente já possibilita inúmeras coisas acontecerem naquela situação, naquele processo, né? Então, eu fico empolgada com isso. Não, só contribuindo com a senhora que o direito sistêmico, né, as práticas sistêmicas no judiciário, elas ajudam justamente, exatamente isso vir à tona, né? Porque quando a gente faz uma prática sistêmica por meio das constelações, a gente, o trabalhador, ou a empresa, ou o tomador de serviço, no caso de terceirização que nós fizemos, eles conseguem ver de fora aquela relação, né? E aí eles conseguem ter uma outra visão do que realmente acontece entre eles. E eles conseguem ali, olhando de fora, ver a sua autorresponsabilidade naquele conflito e até ter uma empatia maior com o outro. Então, isso é uma coisa que ajuda muito a solucionar, né, os conflitos. Exato. Tanto a empatia quanto a questão da escutativa. Por isso que eu acho que as bases da comunicação não violenta, elas andam assim, ombreadas com esse olhar do direito sistêmico. Auxiliam muito como um meio realmente colaborativo das soluções de conflitos. Eu adoro isso, adoro esse tema. E até para... Eu não sei quanto tempo a gente tem, doutora. Temos ainda 25 minutos. E temos tempo, tá tranquilo. Eu ia falar também, para pontuar um pouco, sobre a prática do direito sistêmico na Justiça do Trabalho. Se eu puder fazer só um breve histórico de como
como esse olhar do direito tem sido aplicado aqui no TRT14, né, em especial aqui em Rio Branco. Ai, obrigada, doutora Maia. Ai, gente, tem tanta gente aqui que eu não estava vendo. Doutora Joana, um abraço enorme. Só tem gente muito boa aqui. É um espaço de amigos, De né? Eu conexões, queria de conexões, né? de conexões, é mesmo. Deixa eu contar para vocês. A gente começou esse olhar do direito sistêmico. A primeira pessoa que falou de direito sistêmico para a gente lá na Justiça do Trabalho foi o doutor Luciano Trindade, que nos apresentou o conceito e, posteriormente, ele e a doutora Caterine fizeram uma palestra para que os servidores e também advogados que tivessem interesse, os estagiários, que nossos estagiários, eles demonstram tanto interesse e eles estão estudando ainda, então eles podem ter essa chance de conhecer esse novo olhar e levar para a vida profissional futuramente, né? Então, eu fico muito feliz, muito satisfeita de ver os estagiários interessados e estudando tanto o direito sistêmico como outras práticas colaborativas aí de resolução de conflitos. E além de toda a questão prática e material processual do direito do trabalho também, né? Mas depois dessas palestras, começaram a aparecer aqui ou acolá alguns advogados questionando, conversando, falando de processos, até que nós desenvolvemos, né, junto com a doutora Gisele Chaves, um projeto de constelação, só que não é a constelação sistêmica fenomenológica, é a constelação estrutural, que é aí um braço das constelações, para atuar na Justiça do Trabalho. E até já começamos a implementar esse projeto. Se a doutora quiser falar alguma coisa, até para dar um norte sobre a constelação, a diferença, né? Você falou tanto disso, na verdade, mas para falar a diferença da constelação fenomenológica familiar da organizacional. Isso pode dar, assim, um norte para quem não conhece, né? Foi muito boa aquela palestra, a doutora Gracileide estava, né? A doutora Gracileide está em todas, né, doutora? A senhora Eu super lembro dela. participa. Obrigada. A doutora Gracileide sempre com muita alegria, né? Sempre um prazer estar com ela. Então, a doutora Renata, na verdade, foi uma conexão, né? Com certeza isso já estava num plano maior e a gente está sendo só instrumento mesmo. E por conta de um encontro, né, que a gente se conheceu, até foi na palestra do doutor Luciano e da doutora Caterina. Depois a gente se viu na palestra da OAB e depois a gente conversou sobre a pós-graduação de Direito Sistêmico e Meios Adequados, Soluções de Conflitos de São Paulo, que a gente está fazendo na Helling Schuller. E aí teve esse convite, né, da gente iniciar esse projeto, que é uma honra para mim. E fizemos a primeira constelação em outubro do ano passado, utilizando a constelação estrutural. Então, várias pessoas foram convidadas, né, as partes, os advogados, alguns presidentes de comissões da OAB, alguns estudantes foram também. E a gente escolheu... A doutora Rose também sempre participa de tudo, auxilia com ideias, um coração gigante. Bárbara, também, muito obrigada, feliz por você estar aqui. É uma amiga minha que eu fiz um curso lá de Direito Sistêmico, está mandando mensagem. Minha tia também, tia Simone, está aí também, obrigada. Então, voltando para o tema, a doutora Renata selecionou o tema de terceirização por conta de ser, né, o assunto mais relevante, né? 80% das demandas giram em torno desse tema. Então, ela escolheu alguns processos de terceirização. E eu utilizei como consteladora a constelação estrutural. Por quê? Porque a fenomenológica, que é a do Bert Helling, ela tem algumas peculiaridades e a estrutural também. E levando para um sistema organizacional, eu achei mais apropriado a constelação estrutural, porque ela é mais rápida, então ajuda, né, nessa resposta que o judiciário precisa
dá para a sociedade de respostas mais céleres, mais efetivas, então ela é bem mais rápida, mais objetiva, o foco dela é na solução e não na causa do problema. E ela é menos sentimental, né? Ela é muito mais perceptiva do que sensitiva. Então, isso filtra possíveis descontroles emocionais que os representantes possam ter no campo. E é também algo que não é intuitivo e não precisa esperar os fenômenos do campo, como acontece na fenomenológica. Você posiciona os elementos que têm a ver com a demanda. No caso, a gente posicionou o tomador de serviço, o trabalhador, a empresa terceirizada, colocamos o objetivo em comum e depois o recurso. Então, a gente utilizou a constelação estrutural para poder enxergar melhor o que estava por trás, né, dessa dinâmica da terceirização de forma oculta, que a gente não conseguia enxergar por meio dos olhos físicos, e conseguir encontrar um recurso para que eles pudessem alcançar o objetivo comum, que era solucionar aquele conflito da forma mais pacífica e satisfatória possível, e com qualidade, né? Que a doutora Renata sempre deixa claro. A intenção é ter acordos, mas de qualidade, e que realmente sejam cumpridos. E foi uma experiência maravilhosa, e se vocês quiserem pesquisar mais, eu trabalho com as duas, mas eu acho que na organizacional, a estrutural, ela é mais objetiva, responde mais rápido. Mas e é até legal pontuar que o olhar da constelação, né, como é utilizada na constelação familiar, a partir do momento que nós estamos falando que todos os sistemas possuem, respeitam, na verdade, essas leis naturais do pertencimento, da ordem, do equilíbrio, então isso vai se repetir também nas organizações, né? Então, do mesmo modo que é possível constelar uma situação entre pais e filhos, também é possível constelar uma situação dentro de uma empresa. E também foi possível, né, e o próprio Sami nos deixou muito claro isso, que independente do ramo de direito, é possível constelar ou olhar com esse olhar sistêmico os processos judiciais. E aí, eu até queria fazer só uma ponderação, que nem sempre falar de direito sistêmico significa falar de constelação. A constelação, ela é uma ferramenta, uma técnica, tem gente que não gosta de denominar dessa forma, mas talvez para ficar mais palpável para a gente, né, do universo jurídico, nós gostamos de coisas palpáveis, ela pode ser vista como uma técnica ou como realmente uma ferramenta que pode ser utilizada para analisar um determinado problema de um processo. Vamos colocar dessa forma. Ela pode ser utilizada. Mas ela não necessariamente precisa acontecer para que haja o olhar do direito sistêmico no judiciário, nos processos. Por exemplo, frases sistêmicas podem causar impactos muito grandes nas partes, porque a frase ela vai tocar diretamente aquilo que precisa ser despertado para que a parte veja o que ela até então não consegue ver. Já existe, mas está oculto para ela. E talvez nem aconteça naquele exato momento, pode ser que a ficha caia daqui a pouco, ou daqui uns dias. Mas, certamente, quando a ficha cai, ela vai causar uma transformação na vida daquela pessoa. Então, frases sistêmicas, meditações, né? Alguns tipos de meditações guiadas, o próprio Sami utilizava isso nas audiências antes de fazer o projeto da constelação em si, na justiça, ele já fazia isso. E a comunicação não violenta também, né? Sim, sim. E assim, hoje nós vemos projetos de direito sistêmico, desse olhar mais ampliado para o direito, em todos os tribunais de justiça do país, em vários tribunais trabalhistas e também tribunais federais. Lá em Santa Catarina, eu sei que tem um grupo muito bacana que trabalha com a área previdenciária, trabalhando emaranhamentos previdenciários, é muito interessante de ver.
E eles fazem tanto por meio de meditações e por meio de postura sistêmica, né? A própria postura sistêmica, quanto por meio de constelações. E tem também uma juíza, a doutora Alda, do TRT-18, que ela tem um projeto maravilhoso, que se desse certo de trazer um projeto semelhante para cá, seria maravilhoso, porque ela trabalha a postura sistêmica nos operadores de direito. Inicialmente, ela começou o projeto para trabalhar com juízes, desembargadores e servidores do TRT-14, mas já está expandindo para a OAB, e é maravilhoso que assim esteja, porque ele vai trazer nesse curso o olhar sistêmico dessa postura de se colocar no seu lugar, de olhar para o processo de uma maneira mais ampla e não simplesmente no conflito que está escrito no papel, de respeitar as partes como elas são, de entender que elas possuem dentro de si a força para resolver suas questões. E isso renova de uma maneira tão equilibrada o respeito entre todas as partes, o respeito do juiz com os advogados, do juiz com as partes, das partes com seus advogados, dos advogados adversários, das partes adversárias. Isso recoloca cada um no seu lugar e permite que o diálogo flua. Porque o que vem do diálogo a gente não pode bater o martelo do que será. Mas ele pelo menos vai fluir e as partes podem se ouvir melhor. E aí se entenderem com mais profundidade. E aí é claro que outras técnicas tão bem-vindas em qualquer tipo de processo, como a empatia, a escutativa, essa questão de receptividade e de comunicação realmente efetiva, ela vai se construindo naturalmente. Ela vai construindo. Não é algo simples, porque a gente está acostumado a um outro olhar do direito, uma outra postura, uma postura de combate, uma postura em que o argumento e a palavra valem até mais do que o que a pessoa realmente sente. E não há nada de errado nisso, porque a gente tem que honrar de onde nós viemos, honrar o direito tradicional que nos trouxe até aqui, que tem muita valia e importância, mas como tudo nessa vida, pelo menos eu acredito, está acontecendo para progredir, para crescer, para evoluir, para seguir, para conhecer novas saídas e soluções, o direito sistêmico ele também vem como uma lente nova para o direito. Uma lente nova no próprio direito tradicional. É só uma postura diferenciada para olhar para as partes, para olhar para o processo, para olhar para o que realmente é a finalidade da justiça. Porque se a justiça pretende pacificação social, então ela não pretende simplesmente acabar com um monte de processo, ter um monte de decisão e, teoricamente, ter encerrado os conflitos, porque eles se renovam e eles voltam de novo a bater na porta do judiciário. Então, talvez essa postura e esse olhar sistêmico possam começar a permitir também que a solução seja realmente a satisfação efetiva das partes. E aí sim, o processo ou o conflito vai estar solucionado. E isso nos permite ver o conflito não de um ponto de vista negativo tão somente, como a gente é acostumado a ver, mas ver o conflito como uma possibilidade de mudança, como um chamado a olhar outras coisas, como nos tirar da nossa zona de conforto e nos fazer olhar para o outro, fazer olhar para a gente mesmo. E isso é positivo, né? Esse ponto de vista do conflito, ele é super positivo, porque ele é gerador de transformação no ser humano, né? Tem até uma frase, doutora Renata, que o Cortella colocou, né? Alguém até escreveu aqui, o conflito, ele é importante. Com certeza, nós somos seres humanos. Né? O conflito, Exato. o debate de opiniões é o que faz parte do nosso crescimento. O que não é importante e o que não é necessário é o confronto, que muitos operadores de direito vão para uma audiência, num posicionamento de confronto, né? E não apenas de debate, de mostrar a sua visão, né? Com empatia, com autorresponsabilidade. Então, é esse olhar que o direito sistêmico quer trazer, né?
A sim. intenção é apenas isso. É você dar um novo olhar, um olhar mais amplo para os conflitos que vêm ao judiciário e Legal. compreender que você não precisa, muitas vezes, para resolver o seu conflito, você não precisa judicializar. Quando você procura um advogado, por exemplo, o próprio advogado já pode te apoiar a solucionar o teu conflito por meio de uma prática sistêmica, por exemplo, e não precisar nem judicializar. E ele vai ganhar o honorário dele normalmente, né? O CNJ, É já uma existem várias... prática cada vez mais adotada dessa advocacia colaborativa, né? Às vezes o caso ele nem chega ao judiciário, o próprio advogado auxilia a parte a solucionar aquele conflito de forma extrajudicial. Exatamente. E de forma muito mais rápida e muito mais efetiva. Porque se um É, advogado recebe um cliente, por exemplo, e ele entra ali com um mediador mesmo e procura solucionar aquele conflito por meio de, como eu falei, por meio de uma prática sistêmica, por exemplo, é possível que aquelas partes cheguem num acordo, né, de uma forma muito pacífica e realmente aquilo se resolva. Porque o que a gente vê muito é entrarem, judicializarem, buscarem uma solução, né? Aquela ânsia pela sentença o mais rápido possível, mas muitas vezes o juiz até sentencia e aquela pessoa continua insatisfeita, continua brigando, aí entra com recurso, rejudicializa. Por quê? Porque exato. muitas vezes o juiz ele sentenciou, mas ele não resolveu, ele não conseguiu solucionar a Exato. raiz do problema, porque a raiz não foi olhada. Eu fiz É a até uma... decisão de um terceiro, né? Não é das partes também. O quê? Desculpa, não vi. É a decisão de um terceiro, né? Não diretamente das partes, né? E daí, Isso, dificilmente um terceiro vai acertar naquilo que vai satisfazer as duas partes por completo, né? isso, porque o juiz Isso é muitas bem vezes assim. ele se limita ao que é trazido nos autos, né? E ao que Exato, as partes falam, que muitas vezes nem sabe nem o que estão falando. E, é. e aí o juiz não tem esse olhar que a gente quer expandir por meio do direito sistêmico, de ter, não ter esse olhar limitado, pontual, ao que é trazido, ou o que as partes falam, mas tentar olhar o que está por trás, né, desses Sim, movimentos, o contexto de cada parte, o que move, qual é a raiz. Ao olhar para a sim. raiz é quando a gente acredita que realmente sim, alcança a solução e de uma forma pacífica, né? Alcançando a paz Uhum. social, que é a finalidade da nossa justiça. Que é que o que a OAB Acre falou de uma maneira tão bonita, eu vou ler aqui que eles colocaram, um comentário. O direito sistêmico aplicado por meio de constelações, práticas sistêmicas, meditações, comunicação não violenta e outros, é o futuro do direito que realmente cumpre sua finalidade de alcance da paz, que é bem o que Eu você escrevi, colocou aqui. eu Ah, escrevi, foi eu disse, você! foi, Eu eu falei, falei, ah, eu não estou sei. como uma Beacre. Aí o que vocês verem, isso eu que estou digitando, porque uma pessoa colocou assim, o futuro das resoluções de conflitos trabalhistas é a constelação estrutural. Aí eu quis dizer, na verdade, é o direito sistêmico por meio dessas ferramentas. A Ah, gente chama foi a assim, Simone. A é a minha Simone, estou vendo tia, aqui o comentário dela. a doutora Simone, pediatra, na área de medicina. Que legal, gente. Deixa eu ver aqui. Ah, também a Destemida Abá. Muito gratificante estarmos a serviço para que as pessoas tomem consciência real do problema. É verdade, né? É estarmos a serviço de. Nós estamos a serviço de, né? E a gente às vezes quer colocar os conflitos das partes a nosso serviço, daquilo que a gente acha certo, daquilo que nós consideramos que temos controle de opinar e decidir e julgar, quando na verdade nós estamos a serviço de um bem muito maior, né? Que é o bem das partes encontrarem, né? Sendo repetitiva talvez, mas das partes encontrarem dentro de si a força para resolver seus problemas, né? Tem mais um comentário Isso aí aqui é da muito, doutora isso é muito Mira. interessante, né? Porque todo posicionamento que nós estamos a serviço de algo. O que acontece na nossa vida Exato. sempre está a serviço de algo, né? Então É, é muito interessante o juiz também, ou o advogado, ele se perguntar
O que está movendo ele naquele trabalho? Realmente ele está a serviço, né, da paz social? Ele está a serviço de solucionar aquele conflito ou ele está a serviço do ego dele, né, ou algum outro interesse? Então é muito importante ele trazer essa consciência para ele mesmo. Exatamente, é como disse a doutora Mayra aqui. Doutora Mayra, um beijo para você, doutora. O direito sistêmico, por meio desse olhar mais sensível, consegue enxergar além do conflito, que é aquilo que a gente dizia. Às vezes o conflito, pelo menos o conflito no papel, né, da peça de ingresso, ou no papel da contestação, ele é só uma pontinha do iceberg. Tem muita coisa por debaixo, né? Muita coisa por trás. E às vezes a gente nem precisa saber. Tá, gente? Eu acho que a gente também não precisa fazer essa investigação, mas é respeitar que ela existe, é respeitar que as pessoas possuem histórias, que as pessoas possuem suas verdades e suas crenças, e só respeitar, do olhar quase contemplativo. A gente não estaria julgando para bem ou mal, até porque as leis sistêmicas, elas nos relembram isso, né? Não se trata Sem de julgamento. julgamento moral, né? Não é questão do bem e mal, não tem essa dicotomia. A gente está diante simplesmente de olhar o outro como ele é. Ponto. Né? A gente aqui Postura, da nossa condição humana, o que a gente conseguir olhar está no lucro. postura sistêmica é exatamente isso, né? É se colocar numa posição, sair dessa dualidade de que é o certo, de que é o errado, do mal e do bonzinho, né? E entender que aquelas Sim. partes que vêm, não há um algoz, né? Não há um algoz e uma vítima, né? Há duas pessoas Uhum. que têm o seu direito. Então, Sim. também é muito importante o juiz, advogado, olhar dessa forma mais ampla, né? De olhar o Sim. que Ó, cabe em tem cada. uma pergunta da doutora Fernanda, sai um pouquinho da questão trabalhista, mas você que trabalha com as mulheres vítimas de violência doméstica, veja se dá para responder o que ela perguntou. Como se coloca o risco, a vida e a pena de omissão de socorro? Que ela falou assim, ó, violência doméstica e as ordens da ajuda, do ponto de vista das ordens da ajuda, né? Que nós Como se falamos da coloca o questão risco da. à vida e a pena de omissão de socorro. Uhum. Então, é o que a gente comentou um pouco minutos antes. Quando a gente ajuda alguém, a gente tem que esperar que a pessoa peça ajuda. Porque É, quando vocês ficam sabendo que fulana tá sendo maltratada, e vocês vão lá sem ela ter ligado, sem ela ter procurado nenhum tipo de ajuda, o que acontece na maioria das vezes? Ela volta, não é mesmo? A gente não vê a maioria dos processos dessas mulheres que entram com uma ação contra o marido, aí a juíza faz uma medida protetiva e elas desistem. sim, Então, muito comum, né? que eu acredito que tem que fazer são trabalhos de conscientização. É o que eu acho mais importante. É levar consciência para essas mulheres, porque a gente só consegue mudar o nosso contexto a partir de uma nova consciência. É o É primeiro verdade. ponto. Tudo começa por um pensamento. Um pensamento gera um sentimento, o sentimento gera uma ação e gera um resultado. Não adianta ninguém ficar dando conselho para mim, não adianta ninguém ficar falando o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Se eu não tiver essa consciência, não vai adiantar. Eu não vou deixar de fazer. O que faz eu mudar, ninguém muda ninguém. O que faz o outro ser humano mudar é quando a gente apoia a ele ter uma outra consciência, a ele conseguir enxergar que aquilo que ele está vivendo, não, que aquilo que aquela mulher está vivendo não é algo normal. Não é algo que ela tem que suportar porque a mãe dela suportava, ou porque o pai dela também batia na mãe, então ela pode também apanhar do marido. É essa nova consciência que ela precisa enxergar. Quando ela consegue enxergar isso, aí sim, aí você pode chegar lá e fazer tudo que você pode fazer como advogada, como juíza, como E cidadã. vai ter frutos, né? É o que o Bert coloca da má consciência, né? A diferença que o Bert coloca da boa consciência e da má. Que ele vai explicar a boa consciência como aquela consciência que mantém que mantém o padrão do sistema, né? E a má consciência, ela vai romper esse padrão, né? Então, a mulher que se livra
dessa tradição sistêmica, ela vai romper. É difícil fazer isso. Vai finalizar 3 segundos.